E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar novamente sobre a batalha do Superman contra os Vingadores. Mas dessa vez eu vou abordar uma das batalhas mais famosas do universo dos quadrinhos, se não a batalha mais discutida entre todas. Que é claro que eu estou falando de Superman versus Thor. Então vamos ver quem vai vencer, o Filho de Krypton ou o Deus do Trovão. Mas antes, é claro, não se esqueça aí de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo! E se a bruxa do caos não derrotou o Superman, será que o Mago Supremo seria capaz de fazer isso? Vamos falar do Doutor Estranho. Stephen Strange era um médico, mas após sofrer um terrível acidente, ele perdeu parte da mobilidade do seu corpo. Mas ele não desistiu, então indo atrás de soluções alternativas, ele conheceu a magia e assim se tornou o Doutor Estranho, aquele que protege a realidade de ameaças interdimensionais. Doutor Estranho é um dos seres mais poderosos do universo Marvel quando o quesito é magia. Sendo um mago supremo, ele possui um conhecimento absurdo, desde magias comuns até conhecimento arcano e demoníaco. Ele pode invocar as faixas de Cyttorak, que podem prender os mais poderosos inimigos. Ele pode manipular a realidade, podendo alterar a dimensão ou mandar seus inimigos para outras dimensões. Ele pode se empoderar de forças cósmicas para aumentar algum atributo específico e muitas outras habilidades. Para se ter uma ideia do poder do Doutor Estranho, ele enfrenta seres que estão em outro patamar de poder, como Dormammu, Mephisto e Shumagurat. Seres que são verdadeiras ameaças para multiversos inteiros. E se não fosse pelo Doutor Estranho protegendo a realidade, eles seriam praticamente imparáveis. Então aqui contra o Superman, essa seria uma batalha extremamente complicada. Diferente da Feiticeira Escarlate, o Doutor Estranho tem efeitos práticos, de mesmo sem magia ou empoderado por algum poder, ele pode aumentar golpes desses seres de imensa capacidade. Então ele poderia sim aguentar algumas porradas do Superman. E é claro, ele poderia reforçar isso criando campos de energia com a sua magia. Ele pode prender o Superman com as faixas de Cyttorak, que seriam extremamente difíceis de quebrar. E claro, se a coisa ficasse complicada, ele poderia mandar o Superman para outra dimensão, ou até mesmo para dimensões que possuem seres como o Dormammu, onde o Superman teria que enfrentá-los. Mas eu acho que quem venceria aqui ainda seria o Superman. E por que disso? O porquê é que o Hulk já conseguiu derrotar o Doutor Estranho. E o modo de luta do Hulk é basicamente a mesma coisa do Superman. Os dois são extremamente fortes e partem para cima. Claro que o Doutor Estranho não usou tudo que ele tinha literalmente contra o Hulk, mas por essa luta já vemos que tentar lutar de frente contra o Superman não daria nem um pouco certo. Mandar o Superman para outra dimensão também não funcionaria muito. A velocidade do Superman é tão ridiculamente alta que literalmente ele poderia sair de lá voando, ou ele destruiria a dimensão inteira na base do soco. E o que prova isso é que o Superman já tremeu a Zona Fantasma. A Zona Fantasma é uma dimensão infinita da esfera dos deuses. Então essa dimensão é literalmente infinitamente maior do que todo o multiverso da DC. Alguns podem dizer, mas o Superman não é vulnerável à magia? E sim, ele é vulnerável à magia, mas ele não é fraco à magia como muitos pensam. O que acontece é que o Superman é invulnerável a coisas como calor, eletricidade, frio e por aí vai. Mas se for um ataque mágico dessa natureza, vai afetar o Superman, mas não necessariamente você vai derrotá-lo com isso. Então, o Superman aqui ainda venceria, mas essa seria uma batalha extremamente difícil e qualquer erro de qualquer um dos lados significaria o fim. E agora chegamos nele, o incrível Hulk. Bruce Banner era um cientista que fazia experimentos com a radiação gama, mas após ser exposto a uma grande quantidade de radiação gama, algo despertou nele. Um ser raivoso, e que descobrimos posteriormente que possui uma origem maligna. O monstro verde, o Golias Esmeralda da Marvel, o Hulk. Hulk é um dos seres mais poderosos em todos os sentidos do universo Marvel. Não é à toa que ele é conhecido como o mais forte que há.
porque quando o quesito é força bruta, ninguém supera o Hulk. O máximo que pode acontecer é que alguns são capazes de atingir uma força parecida com a dele, mas Hulk tem o fator que deixa ele mais poderoso, a sua raiva. Quanto mais raiva Hulk sente, mais forte ele fica, e assim ele é capaz de esmagar qualquer coisa em seu caminho. Para ter uma ideia da força do Hulk, ele consegue lidar ainda em seu estado não tão com muita raiva com heróis muito poderosos como o Hyperion, Gladiador, e rotineiramente sai na porrada com o Juggernaut, que é extremamente forte. Mas alguns feitos práticos do Hulk, ele já conseguiu quebrar uma dimensão simplesmente batendo palmas. Mas claro, quando o Hulk vai aumentando cada vez mais sua raiva, sua força fica insana. Ele consegue lutar até mesmo contra o Thor, e na sua forma de Hulk quebra-mundos, ele saiu na porrada com o Sentinela. Mas provavelmente um dos maiores feitos do Hulk, e que demonstra o quão grande é o seu nível, é que após utilizar um dispositivo que o permitia interagir com o tempo, ele simplesmente destruiu a estrutura dimensional do próprio tempo com um soco. E outro feito interessante também é que numa batalha contra o Encouraçado, eles estavam lutando na Encruzilhada, que é um nexo que conecta várias realidades, possivelmente até infinitas. E eles simplesmente tremeram todas essas infinitas realidades lutando. Então você vê que o Hulk realmente não é brincadeira. E aqui contra o Superman, essa seria uma batalha de proporções apocalípticas. No quesito de força bruta, os dois têm literalmente o mesmo nível de força basicamente. Mas o Superman teria algumas vantagens. Primeiramente, o Superman pode voar e atacar a longa distância com a sua visão de calor. E a visão de calor é tão forte quanto a força física do Superman, se não possivelmente até mais forte do que a força física do Superman. Além disso, a velocidade do Superman é muito superior à do Hulk. Superman já conseguiu sair da fonte, que era um lugar sem distância e direção. Além disso, o Superman consegue voar da esfera dos deuses até o multiverso convencional da DC, sem o auxílio de uma caixa materna. Claro, o Hulk também tem a sua regeneração, então mesmo que o Superman destruísse o corpo do Hulk, ele ainda poderia voltar e ficar cada vez mais forte. Mas uma coisa que poucos sabem é que o Superman também pode ficar mais forte ao longo da batalha. Claro que a evolução exponencial do Hulk através da raiva é muito maior, mas o Superman não ficaria muito para trás não. Então eu acredito que o Superman ainda venceria sim. O Hulk tem uma regeneração bem alta, mas essa regeneração pode ser danificada, caso ele receba muitos ataques contínuos e poderosos, como aconteceu na luta contra os Zeus e contra o Sentinela. E o Superman é tão forte quanto esses seres. Então, o Escoteiro Azul seria um homenzinho que o Hulk se daria bem mal ao mexer com ele. E agora vamos falar daquele que possui o poder de 1 milhão de sóis explodindo. O Sentinela. Bob Reynolds era um viciado em drogas que, após receber um soro do super soldado mais potente, ele ganhou poderes avassaladores. Mas ele não parou por aí, e recebendo constantemente esse mesmo soro, o seu poder atingiu um nível nunca visto antes. Mas nem tudo são flores, já que por causa de toda a agonia e melancolia acumulada em sua mente, esse mesmo poder criou uma entidade, o Vácuo. E assim Sentinela e Vácuo estão em uma luta constante, sendo aquele que realmente vai ser dominante e se tornar o maior herói do universo ou o maior vilão. O Sentinela possui um nível ridiculamente alto de poder. Ele é capaz de lutar contra várias equipes de super-heróis ao mesmo tempo, como os X-Men e os Vingadores. Quando o Sentinela, na forma de Vácuo, enfrenta o Hulk, um nível normal de força, o Hulk é literalmente humilhado e não tem chances alguma. E até mesmo quando o Hulk assumiu a sua forma de World War Hulk, o Hulk quebra-mundos, o Sentinela empatou contra ele no quesito de força física. Mas a força do Sentinela não para por aí. Literalmente o Sentinela já rasgou a própria realidade com as mãos, até chegar na zona negativa. E mesmo contra o Thor, ele consegue lutar de igual para igual. A velocidade do Sentinela também não é brincadeira. Já foi dito pelo próprio criador do soro que deu poderes a ele, que as moléculas do Sentinela estão à frente do próprio espaço e tempo. Então o Sentinela claramente transcende essas coisas, possuindo uma velocidade absurda. E é claro, ele também se compara aos outros heróis, que cruzam distâncias universais e multiversais. Sentinela também possui um poder muito absurdo, conseguindo manipular a matéria, e já bateu de frente contra o próprio homem molecular nesse quesito. Então aqui contra o Superman, essa seria uma batalha bem interessante. Os dois são seres que estão em níveis semelhantes novamente, mas dessa vez eu acredito que o vencedor seria o Sentinela. Superman poderia vencer sim, mas ele não teria nenhuma maneira de matar o Sentinela. Mesmo voltando no tempo e destruindo ele,
Antes de ganhar os poderes, Sentinela ainda voltaria. Literalmente o próprio universo traz o Sentinela de volta. E ele é praticamente impossível de ser morto. Mas matar o Superman também não seria fácil. Essa seria uma batalha bem demorada. Porém, eventualmente, alguma hora o Superman acabaria caindo por cansaço ou por acúmulo de dano. Claro que o Superman pode se recuperar indo pro sol, ele também tem uma certa regeneração até que alta. Mas como não há nenhuma maneira de derrotar o Sentinela, o Superman cairia alguma hora. Até porque essa batalha seria tão destrutiva que provavelmente o universo e possivelmente até o multiverso inteiro iria pro saco com essa luta. Então chegaria algum momento que não teria estrelas e eles estariam lutando no vazio basicamente. E assim seria o fim do Homem de Aço. E finalmente chegamos nele, aquele que possui o título de O Vingador Mais Forte, Thor. Thor Oddsson é filho de Odin e o herdeiro do trono de Asgard. Ele é um deus e possui uma das armas mais poderosas da existência, o Mjolnir, um martelo feito do metal Uru, encantado pelo Odin e que possui simplesmente uma entidade cósmica dentro dele. O Thor não é conhecido como o Vingador Mais Forte por acaso. Além de ser um deus, ele possui os maiores feitos no núcleo de super-heróis da Marvel. Ele já lutou contra a força motora da Yggdrasil. A Yggdrasil conecta os 9 reinos nórdicos, sendo que cada um é uma dimensão, e a própria Yggdrasil conecta várias linhas do tempo e ela em si é infinitamente maior do que esses reinos nórdicos. O Thor rotineiramente sai na porrada com o Hulk, deuses como Odin e Zeus e o Hércules. Para ter uma ideia da força do Hércules, ele já foi capaz de segurar o Axis Sword no lugar de Atlas, um aglomerado de infinitas realidades. Mas o poderoso Mjolnir do Thor é maior do que a sua força bruta. Com essa arma, ele já quebrou a mão do Hulk batendo nela, e ele é capaz de afetar entidades como a Força Fênix e o próprio Galactus. E claro, o Thor possui muitos poderes. Ele pode manipular o clima, muito além de escalas planetárias. Ele possui seus poderosos raios e até mesmo raios antivida. Ele pode manipular o tempo, matéria, magias nórdicas de alto nível. E ele tem a sua God Blast, um ataque que reúne uma grande quantidade de energia e libera de uma vez só, que é muito mais poderosa do que a sua força física e é mais poderosa ainda do que o próprio Mjolnir. Então, contra o Superman, essa batalha seria bem difícil para o kryptoniano. No quesito de força bruta, se o Thor não usasse o Mjolnir na batalha, essa seria uma luta bem interessante e o Superman teria uma certa vantagem. Mas quando o Thor começasse a usar o Mjolnir, a verdade é que ela não duraria muito tempo. A visão de calor e o sopro criogênico possivelmente nem afetaria o Thor direito. A visão de calor talvez até afetasse pela escala de poder dela, mas o calor em si seria insignificante para o deus do trovão. E claro, o Thor ainda pode atrapalhar o Superman nessa luta, invocando furacões e cataclismas nunca vistos antes, podendo invocar também seus raios, caindo em todas as partes do planeta. E assim, um Superman atrapalhado e tomando golpes constantes do Mjolnir facilmente cairia perante ao deus do trovão. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E digam aí o que vocês acharam dessa parte 2, se vocês concordam que o Sentinela e o Thor venceriam o Superman, ou se vocês acham que o Hulk e o Doutor Estranho também poderiam vencer, ou se vocês acham que nenhum dos Vingadores poderia ter chances contra ele. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí aos 500 ou até aos 1000 inscritos antes do final do ano. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, listas, entre muitas outras coisas. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!